Olá, tudo bem? Nós vamos hoje estudar o dia 7, que é a razão de tudo, tá? Depois eu vou explicar no finalzinho como que vai funcionar a partir do dia de amanhã, que a gente já entra nos propósitos, tá? São 5 propósitos. Esse livro é baseado em 5 propósitos de vida, tá? Que Deus nos deu. E a partir do dia 8 a gente já inicia nos propósitos, tá? O propósito 1. Então, hoje a gente encerra o panorama geral do nosso livro, né? O panorama geral dos propósitos. E aí, a partir de amanhã, a gente começa a estudar, tá? Um por um. Vamos lá, então. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Romanos 11:36. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios 16:4. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Mas tudo o que tem no universo, tudo que foi criado, é para a honra e glória dele, tá? E o que é a glória? A glória é Ele mesmo. Tudo que Ele fez, Ele mesmo é a glória de Deus, tá? Sua bondade, suas qualidades, seu poder, a sua importância. E onde está a glória de Deus? Ao nosso redor. Tudo que foi criado reflete sua glória de alguma forma. Até as micropartículas que existem foram feitas para a honra e glória de Deus. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Ele revelou-se inicialmente no Jardim do Éden, depois para Moisés, depois no tabernáculo, no templo, através de Jesus e agora até por intermédio da igreja, né, que a gente vive hoje. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. Em Apocalipse 21:23 diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Independente, quer dizer aqui, independente de qualquer coisa, a glória de Deus ilumina. A gente vê mais a glória de Deus em Jesus Cristo, que é mais real para nós, né? Entendermos que essa glória de Deus. Ele é a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:6. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Está em Hebreus 1:3 também. Jesus veio ao mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, uma glória cheia de graça e verdade. Aqui diz, na Bíblia diz em Apocalipse 4:11, Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Então a gente deve gratidão a Deus, a gente deve glorificar a Deus. Todo pecado consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais que Deus. Esse pecado causou a queda de Satanás e a queda do homem também. Em Romanos 3:23 diz: Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio da nossa vida, a glória que Ele merece. A gente até tenta glorificar, mas a gente não dá a devida glória para Deus, né? Verdade? Porque existe o pecado em nós, né? No nosso meio. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar na nossa existência. Deus diz: Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Isaías 43:7. Logo, esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida, né? Mostrar a grandeza de Deus. Por isso que é muito importante os nossos testemunhos, sabe? Testemunhar o que Deus fez na nossa vida. E às vezes, assim, né? A maior parte, nossos testemunhos são minúsculos, né? Nem a gente percebe que é a mão de Deus ali, é o poder dele. Então a gente acaba nem, né, dando glória por aquilo, porque é tão imperceptível. O óbvio, ele passa desapercebido, né? Tão normal que a gente nem percebe. Né? Se a gente parar mesmo para pensar, para observar a nossa vida, refletir, a gente vai ver que todos os dias nós temos um testemunho. Todos os dias, seja no serviço, em casa, na escola, em qualquer local, na rua, a gente tem um testemunho.
do que Deus fez, né? E a gente tem que glorificar isso a Deus. Como posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo que me mandaste fazer. João 17:4. Então, ó, eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo que me mandaste fazer. Tudo que me mandaste fazer. Isso é o quê? A obediência. Então, a gente consegue glorificar Deus através da obediência. Jesus glorificou Deus cumprindo o seu propósito no mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Tudo é feito para alguma coisa, né, na nossa vida, aqui na Terra. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, ao fazer um ninho, realizar atividades próprias para pássaros, conforme Deus tinha planejado. Uma formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para qual foi criada, né? Glória a Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas em 5 propósitos que Deus estabeleceu para nossas vidas. Então, esse restante de livro a gente vai trabalhar os 5 propósitos, tá? Aqui é só uma visão geral, mas a partir de amanhã a gente já começa nos propósitos. Então, de que maneiras nós damos glória a Deus? Damos glória a Deus em 5 propósitos, né? Adoração, comunhão, serviço, missão e o discipulado. São 5 propósitos que nós vamos ver agora aqui, uma visão geral só, tá? Damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é nosso primeiro dever para com o Senhor. Quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Então, ele pede muito isso, né? Que a gente esteja na presença, né? Tendo intimidade com Deus, adorando. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, gratidão, prazer e satisfação. Que não seja por obrigação. Vou adorar o Senhor para eu receber bênção. Gente, tira isso da cabeça. Isso não existe. Tá? A gente tem que adorar de todo o coração, independente do que a gente vai receber. Mais satisfeitos em Deus é que Ele mais é glorificado em nós. Então, a pessoa realizada, ela está cheia da glória de Deus, ela glorifica a Deus e ela transmite aos outros, né? E a gente acaba transmitindo e as pessoas se encantando com isso e querendo conhecer e saber. Vocês já ouviram, né? Eu falei, já ouviram falar, né? Quando alguém chega, já ouviram falar? Não, já devem ter passado por isso. Alguém fala assim, nossa, você tá diferente, tá mais bonita, tá mais, né, assim, tem uma luz, tem algo diferente, algo estranho ali, até acha estranho. Mas é a glória de Deus que resplandece em nós, na vida das outras pessoas, e a gente acaba iluminando outras pessoas também, né? Louvar, cantar e orar. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo, oferecer nós mesmos para o cumprimento de um propósito. Use todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Romanos 6:13. Então, a gente vai utilizar não só o nosso corpo, mas tudo que nós temos, nossos bens, né? O nosso carro, para honra e glória de Deus, a nossa vocação, nosso dom que Deus deu, para honra e glória de Deus, as nossas mãos para honra e glória de Deus, a nossa voz, os olhos, né? Os nossos ouvidos, nosso corpo para honra e glória de Deus. Né? O segundo ponto, damos glória a Deus ao amar as outras pessoas, os outros fiéis. Temos, de novo, nos tornamos parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa só acreditar em Deus, mas pertencer e amar a família de Deus. João escreveu em 1 João 3,14: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Paulo diz: aceitem uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou, assim Deus será glorificado. E é a nossa responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. E isso nos dá, né, permite que a gente honre a Ele. Então Jesus diz: amem-se uns aos outros. O maior mandamento é amar uns aos outros, né? Então, lembra, não sei se eu falei para vocês, mas a Bíblia ela se resume, né, no grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento é amar uns aos outros como Deus nos amou, né?
E o mandamento, a comissão é ir de pregar o evangelho, né? Fazer discípulos. Mas então é isso, tá? Então o primeiro ponto é a adoração, esse segundo ponto é a comunhão. E o terceiro, damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família, né, de Deus, nós vamos entrar em um processo de maturidade espiritual. O que é a maturidade espiritual? É tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Como é que a gente desenvolve isso? Só lendo a Bíblia? Também, mas não é só lendo a Bíblia. É desenvolvendo as virtudes que Deus nos deu, que está em Gálatas 5, que é o fruto do Espírito. Tá? À medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais semelhantes a Ele e refletimos sua glória ainda mais, em 2 Coríntios 3,18. Quando aceitamos Cristo como Salvador, Deus nos concedeu uma nova vida, uma nova natureza, uma nova identidade, né? Nossa vida na Terra, Ele quer dar continuidade a esse processo. E a Bíblia diz que vocês sejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida, mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1:11. O fruto do Espírito está em Gálatas 5, 12, 5, 22, desculpa, tá? 5, 22. Vida pelo Espírito. Né? Dessa maneira a gente glorifica a Deus, vivendo no Espírito, andando pelo Espírito, sendo guiado pelo Espírito. Eu vou ler para vocês, tá? Começar no 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 19. Ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas vai entrar aqui a nossa transformação, o nosso desenvolvimento do caráter em Cristo, que é o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não tem lei. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com suas paixões e desejos e vivem pelo Espírito, andando também pelo Espírito. Então, esses aqui, essas virtudes, né? Essas virtudes fazem parte do fruto do Espírito. Pensem numa mexerica. É um fruto, quando tá com a casquinha. Quando a gente abre ela, tem vários gomos. Cada gomo vamos fazer uma analogia, só para vocês entenderem, tá? Cada gomo é uma parte do fruto, é uma virtude do fruto do Espírito, tá? Então, um gomo é o amor, um gomo é a alegria, um gomo é a paz, etc. Para formar o fruto, a gente tem que ter todas as partes, todos os gomos juntos, certo? Então, isso representa o fruto do Espírito. Que todas essas virtudes sejam trabalhadas juntas, todas sendo desenvolvidas juntas, para podermos gerar um caráter de Cristo. Tá bom? Deu para entender? É assim que a gente explica para as crianças, viu? Então, vamos lá. Então, nós já vimos os tópicos, né? Honrar, adorar a Deus, amar os irmãos, a maturidade espiritual e, né, que aí nós nos tornamos como Cristo. O próximo tópico é damos glória a Deus servindo, que é o serviço, os outros com os nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivas. A educação não é um acidente, não é por acaso
que Deus colocou no seu coração de você ser uma professora, de ser um médico, de ser um youtuber, de ser um coletor de lixo, de ser uma faxineira, de ser um advogado. Não é por acaso, não é um acidente. E mesmo que a gente faça algo, né, um curso, a faculdade, ou desenvolva né, alguma profissão, escolha uma profissão, e ela não está no propósito de Deus, você não continua. Tem pessoas que vão entrar numa faculdade de medicina, por exemplo, porque, médico ganha bem. Começa a faculdade, mas não é o propósito para a sua vida, o que acontece? Você desmotiva, você fica sem dinheiro para fazer a faculdade, enfim. Você para o curso e aí você começa um outro curso, às vezes nada a ver com aquilo. Tem pessoas também que às vezes se formam, como eu já vi caso, né? Uma pessoa, ela fisioterapia, ela fez até o final do curso, sabe? Um curso caro, um curso demorado. Fez o curso até o final, chegou no final, não exerceu nada daquilo, porque o propósito dessa pessoa era outro. Entende? Então, quando não está no propósito de Deus, algo não dá certo. Né? É como a gente está indo trilhando um caminho, mas Deus falou, olha, é esse caminho, mas a gente trilha aquele. Ele tira a gente daquele caminho e coloca no caminho que ele está. É assim que funciona. A sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu habilidades para propósitos egoístas, para si, né? E sim para benefício de outras pessoas. Lembra que a gente tem que, para glorificar Deus, a gente usar tudo que nós temos para a glória dele? Assim como os outros receberam habilidades para beneficiar você também. A Bíblia diz, Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Então, aquele excelente médico, excelente advogado, excelente professor, excelente faxineira, excelente tudo. Qualquer profissão, a pessoa ser excelente naquilo é a vida de Deus fluindo, porque ele está no propósito certo. Quando ele está no propósito certo, a vida de Deus flui. Vocês são chamados para ajudar os outros? Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim, você estará glorificando a Deus. 1 Pedro 4:10. Tá? Então, esse é o serviço, né? O dom de serviço, né? Um propósito, mais um propósito que a gente tem na vida. E o último propósito, damos glória a Deus falando dele às outras pessoas, né? Que seria a missão. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, ele espera que a compartilhemos com os outros, assim como nós estamos fazendo aqui, né? Eu conheci uma verdade através desse livro, estou passando para vocês. Ou o pastor estudou, né? Fez a teologia, estudou, se aprimorou ali na Bíblia para passar uma verdade. Ele vai guardar para ele? Não vai. Né? Então é importante que a gente passe para os outros, principalmente a palavra de Deus e até os nossos dons também, né? o nosso serviço, a gente servir ao outro, ensinar o outro, né? Faz parte de um discipulado. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito de vida delas e preparando-as para o destino eterno. A Bíblia diz, à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. 2 Coríntios 4:15. Tá? Então vamos lá agora. Qual será o objetivo da sua vida? Viver o restante da vida para a glória de Deus exigirá uma mudança nas prioridades, na agenda, nos relacionamentos, etc. Algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil e não o mais fácil. A gente acha que viver com Deus é tudo fácil, tudo flores. Não é. Pelo contrário, às vezes é mais difícil do que viver sem. Né? Até mesmo Jesus teve dificuldade com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou, minha alma está perturbada, mas será que devo dizer, Pai, livra-me dessa hora? Pois foi com esse propósito que vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. João 12, 27 e 28. Jesus deparou com uma bifurcação no caminho. Cumpriria ele seu propósito glorificando a Deus, né? Seria crucificado para a glória de Deus, ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta. Talvez se ele não tivesse falado de Deus,
se ele não tivesse oferecido os milagres que ele fez, né? Ele não teria sido crucificado, né? Não mostrado quem ele é. Então, ele não teria sido crucificado. Mas qual seria o significado de ele ter vindo, então? Se ele não tem, se o propósito dele era glorificar Deus, mostrar quem era Deus, né? Então, para cumprir um propósito, às vezes a gente tem que passar por um caminho difícil, ser crucificado também. Quantas vezes nós somos crucificados no serviço, na escola, na igreja, na rua, nas nossas amizades, na própria família, não é verdade? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprio, ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que ele prometeu recompensa eterna, né? Porque Jesus sabia o que ia acontecer, mas Jesus, a recompensa dele foi na eternidade, não foi a recompensa dele, não foi no mundo. No mundo ele só propósito. A recompensa veio depois, né? A Bíblia diz: qualquer um que se negue a própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna que é com Deus. João 12, 25. Esse é o momento de definir essa questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Essa é uma pergunta que vocês devem responder. Para quem que a gente está vivendo? Que aí entra qual é a motivação, né? No capítulo que nós estudamos, acho que foi no capítulo não, no dia... Deixa eu só voltar aqui para ver com vocês. No dia 3, que tinha a pergunta, né? Quem dirige a sua vida? Né? Quem está dirigindo a sua vida? E essa pergunta é uma complementação para quem você está vivendo, né? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. Então, assim, quando a gente pensa, vou viver para Deus, e aí a gente começa a pensar, mas para viver para Deus, eu tenho que parar de fazer isso, parar de frequentar tal lugar, tenho que dispensar essas amizades, me afastar disso. Não, eu prefiro viver assim, vou ficar quietinha no meu canto, não vou nem me posicionar. Muitas pessoas pensam assim, né? Mas quando a gente decide, eu vou viver para Cristo, vou viver para Deus, pode ter certeza, só de você posicionar, Deus vai te dar todas as estratégias, vai alinhar tudo, você não vai ter, assim, uma dificuldade em se afastar, em não frequentar, o Espírito já vai constrangendo, intercedendo, e você já vai se afastando das coisas que tem que afastar, das pessoas, e consegue viver uma vida com o propósito em Deus. Em 2 Pedro 1,3 diz: tudo que diz respeito à vida, que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que recebemos. Então, quando nós somos convocados também, né? Deus nos dá as estratégias e alinha a nossa vida. Deus, nesse momento, está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir na vida, passar pela vida, né? Não é viver. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar em Jesus. A Bíblia diz: aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. E quanto a você? Você aceitaria a oferta de Deus? Primeiro, creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Então, tem 2 tópicos aqui que são importantes para viver uma vida com Deus, né? Primeiro, a gente tem que crer. Crer que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus escolheu para ter um relacionamento com Jesus. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus o perdoa. Então, eu vou até repetir isso, gente, que é muito importante, tá? Creia que Deus o ama, o amor de Deus. A gente tem que crer no amor de Deus. Pode
né, pessoas não amarem a gente, desfazerem da gente, mas o amor de Deus é o que importa. Ele nos ama. Ele nos criou por um propósito, honrar e glorificar a Ele. Creia que você não é um acidente, você não está aqui por acaso, você tem um propósito. Deus te trouxe ao mundo para um propósito. Creia que você foi feito para ser eterno. Essa vida é uma passagem. Creia que a nossa vida é lá na eternidade com Cristo, com Deus. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que através dele a gente chega ao Pai. É bíblico, né? Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Deus já perdoou os seus pecados. Vá e não peques mais. Essa é a frase, né? Agora, o segundo ponto. Depois que a gente creu, nós vamos receber. Receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador, o Senhor e Salvador da sua vida. Receba o perdão dos seus pecados. Receba o Espírito de Deus, que vai capacitar nós, né, capacitar todos nós a cumprir o propósito de vida. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Em João 3,36 fala isso. Onde quer que você esteja lendo este livro, convido a inclinar a cabeça e em voz baixa fazer a oração que mudará o destino eterno. Tá? Então abaixem assim a cabeça, tá? Fechem os olhos, eu vou falar e vocês vão repetir aí para vocês, tá? Em voz alta. Jesus, eu creio em você e eu recebo. Jesus, eu creio em você e eu recebo. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus, você recebeu Jesus como o único Salvador de sua vida. Você está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Tá? Fale sobre a sua decisão para alguém. Né? Você vai precisar de apoio, então se você está numa igreja, fale: eu decidi viver com Cristo, eu recebi Jesus na minha vida. Se não tiver em alguma igreja, né, não tiver algum cristão na sua família, dentro da sua casa, para você poder contar isso, essa sua decisão, pode me chamar no privado, tá? Conte a sua decisão para mim e aí eu vou te ajudar, vou te orientar e vou dar o apoio que você precisa, tá bom? Então, antes de eu falar agora sobre os propósitos que vão vir, né, o estudo que nós vamos fazer a partir de amanhã, eu quero falar para vocês sobre o livro, tá? Quem quiser adquirir esse livro, me chame no privado. Tem o valorzinho do frete, mas é um valor baixo, tá? Nós conseguimos um desconto de frete para enviar a qualquer local do Brasil, tá? Até fora do Brasil, aí só fora do Brasil que a gente precisa ver certinho, mas para o Brasil todo a gente conseguiu um frete único, um valor de R$10, e o valor do livro com quem está no grupo ou quem for entrar no grupo é R$41,90, tá bom? Eu consegui esse valor para vocês, né? Quem tiver interesse, eu passo direto para a livraria, tá? E eles postam para vocês os livros, mas tem um prazo de 15 dias. Então, quem solicitar o livro hoje vai continuar estudando aqui conosco. Quando chegar o livro, voltem, leiam de novo, façam as anotações, grifem, tá bom? Ou participem de novo, né? Assistam novamente os dias, né? Aqui os vídeos vão ficar gravados aqui para vocês, tá bom? E vou fazer aqui a atividade, vou passar essa atividade aqui, e aí eu já vou falar dos propósitos a partir de amanhã, tá? Então vamos lá, pensando sobre o meu propósito de vida. O tema para reflexão é: tudo isso é para Ele. Versículo para memorizar: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder, tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. Romanos 11:36. A perguntinha de hoje é: em que parte da minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Que parte da minha rotina eu vou dedicar a Deus? Que parte da minha vida, não só da rotina, mas da nossa vida, o que você tem que você pode glorificar a Deus? Tá? Mas comece na sua rotina. Então, a rotina é o quê? O tempo.
Então, qual parte do seu tempo você pode glorificar a Deus? Tá bom? Então, essa é a perguntinha. E eu quero dizer para vocês também, lá no YouTube, né? Aqui no YouTube, vocês se inscrevam no meu canal, curtam e assim, ative o sininho, porque quando entrar o vídeo vocês já ficam sabendo, tá bom? Das notificações. Por que é importante se inscrever, curtir no canal? Porque aí o YouTube, ele entende que esse conteúdo é importante, né? E mais pessoas terão acesso a ele, tá? Então, é muito importante isso. Além de vocês me ajudarem, a gente ajuda outras pessoas também, tá? A partir de amanhã, no dia 8, nós vamos iniciar os propósitos. Então, amanhã inicia o propósito número 1, que é você foi planejado para agradar a Deus. Está em Isaías 61:3. O Senhor vai plantar a este povo e eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a ele, tá? Então, amanhã já inicia o propósito 1, dia 8, né? Nós somos planejados para agradar a Deus, que é o primeiro propósito. Então, tá? Ficamos aqui. Deus abençoe a todos e até amanhã.